Questão 3. Uma partícula se move no eixo X, então é um problema unidimensional. A força depende da posição, como é mostrado no gráfico aqui. Então, como é que a gente lê? Né? Por exemplo, na posição x igual a 2, quanto vale a força? Vale menos 2. O que quer dizer isso? Quer dizer, aqui está o eixo x, ele ficou torto, vou tentar fazer melhor. O eixo x, aqui está a origem. Então, na posição x igual a 2, a força, ela vale menos 2. Então, a força para cá. Certo? Uma força, que não é velocidade, é força. Certo? Na origem a força já é 2 positivo. Então, na origem, a força já é assim para cá. Ó. Certo? Então, é uma força que depende da posição. Então, por exemplo, pensa numa mola. Né? Uma mola pendurada lá, quer dizer, tem um bloco pendurado, como a gente viu na sala. Né? E aí, a depender da posição, por exemplo, se o bloco está mais aqui embaixo, a força vai ser para lá. Se o bloco está aqui em cima, a força vai ser para cá. Quanto mais para baixo, maior a força para cima. Quanto mais para cima, maior a força para baixo. Então, a força aqui depende da posição no problema unidimensional vertical. Aqui, a força depende da posição no problema que eu coloquei aqui horizontal, unidimensional. E a força depende de um jeito complicado da posição. É um problema teórico. Tá certo? E ele diz o seguinte, ele diz que a partícula vai da posição x igual a 2 para a posição x igual a menos 2. Então, a partícula vai sair daqui, vamos desenhar de novo. A partícula vai sair daqui e vai até a posição x igual a menos 2 aqui. Certo? Através de algum caminho aqui, que ele não fala como é que é, mas não precisa. Certo? Ele diz que inicialmente a partícula tinha 20 joules de energia cinética. E ele quer saber qual é a energia cinética aqui. Então, tem que usar aqui o chamado teorema trabalho-energia cinética, que diz que a variação da energia cinética, né, K final menos K inicial, vai ser a integral da força resultante, o trabalho da força resultante. Certo? Lá do início até o final. Então, a gente tem que calcular o trabalho da força resultante daqui até aqui. Que forças que tem no problema? Só tem essa força, é uma única força que atua. Então, se é uma única força, a força resultante é ela. A força resultante é o somatório das forças, você só tem ela. Então, essa força aqui é a força resultante. Então, percebam o seguinte, num problema unidimensional, o produto escalar ele vai ser simplificado. O produto escalar envolve o cosseno do ângulo entre os vetores, no caso, força e deslocamento. Né? Cosseno desse ângulo. E no problema unidimensional, ou os dois estão alinhados para um lado ou para o outro, ou eles estão completamente desalinhados, assim, né? Estão 180 graus, certo? Então, a gente tem que olhar somente se o cosseno é 1 ou menos 1, ou seja, o sinal, certo? Então, a gente tem que dividir, porque é o seguinte, o deslocamento é sempre, se a gente for dividir, lembra, para fazer o trabalho, a gente tem que dividir o percurso, o caminho, em pequenos deslocamentos, né, DRs aqui, avaliar o sinal, né, o produto escalar, na verdade. Então, ele está saindo do 2 até o menos 2. Então, perceba que a gente vai dividir assim, ó, do 2 até o 1, porque aqui a força é negativa, do 1 até o 0, quer dizer, na verdade, do 1 até o menos 2, a força ela é positiva. Como o deslocamento é o tempo todo no sentido negativo, ele vai do 2 ao menos 2, então nessa primeira parte, o deslocamento vai estar alinhado com a força, ambos vão estar para a esquerda, e do 1 até o menos 2, a força vai ser positiva e o deslocamento negativo, o trabalho vai ser negativo. Então, a gente tem que fazer essa integral aqui, levando em conta o sinal, certo? Ora, a área levando em conta, quer dizer, a integral levando em conta o sinal é a área aqui, ó, né? Então, aqui, essa área aqui vai dar a integral da força aqui esse dr, percebe que vai ser um dx, né? Porque r aqui, o deslocamentozinho vai ser na direção x. Então, aqui nós temos essa área que conta negativamente, essa área aqui conta positivamente, e toda essa área aqui conta positivamente também. Então, o trabalho, essa integral aqui, vai ser o cálculo dessa área, levando em conta os sinais aqui. Esse pedaço daqui, ó,
Esse triângulo aqui tem a mesma área daqui, só que tem sinais diferentes, eles se anulam. Vai sobrar então esse pedaço aqui, esse trapézio, certo? Esse trapézio. Se você calcular a área desse trapézio, você vai ver que vale 7. Então, esse trabalho aqui vai ser, o saldo vai ser 7. Na verdade, menos 7, porque a força, acho que eu falei errado aqui, né? Aqui vai contar positivamente e aqui tudo vai contar negativamente, tá certo? Então, desculpa se eu falei errado aí. Aqui a força é positiva, mas como o deslocamento é, é, é sempre no sentido negativo aqui, então o trabalho aqui vai contar negativo nessa grande área e positivo aqui nessa. Então, na verdade, isso aqui vai ser menos 7, tá bom? Então, menos 7 foi a variação da energia cinética. Como a energia cinética inicial era 20, então a energia cinética final vai ser 20 menos 7, que é 13 joules, certo? Então, isso é um probleminha aqui com usando o teorema trabalho energia cinética, uma força unidimensional que depende da posição, certo? Vamos seguir. Opa. O sistema mostrado na figura está em repouso. Então veja bem, são dois blocos, vou dar um zoom aqui, são dois blocos, um de 2 quilos, um de 3 quilos. O de 2 foi colocado embaixo aqui, amarrado com uma linha. O de 3 está aqui, tem uma roldana, que ele diz que é a polia, né? Sem atrito, não tem massa, ou seja, quer dizer que ela só está servindo para guiar o fio aqui, tá? Ela não vai dissipar nenhuma energia, certo? Então, as forças envolvidas aqui, você vai ter no sistema, o sistema vai ser formado pelos dois blocos, o bloco de 2 quilos e o bloco de 3 quilos, certo? Aqui nós temos a força, as forças envolvidas são a força peso, certo? No bloco, né? Em cada bloco, e a força de tração. Veja que a força de tração, num bloco vai ser para cima, na outra vai ser para baixo, né? Quer dizer, desculpa, numa vai ser para cima, na outra vai ser para cima também. Só que o deslocamento de um bloco vai ser para cima e o deslocamento do outro vai ser para baixo. Então o trabalho da força de tração vai ser sempre zero, tá certo? Porque, quer dizer, o trabalho somado dessas duas forças de tração vai ser sempre zero, porque elas têm o mesmo módulo e os deslocamentos vão ser sempre contrários. Então, elas não contribuem para variar o conteúdo de energia mecânica do sistema, né? Só quem contribui aí vai ser o peso. E quando a gente trabalha com a força peso, se a gente incluir a Terra no sistema, então o sistema vai ser formado pelos blocos e pela Terra. Então, em vez de calcular o trabalho da força-peso, basta a gente pensar em energia potencial gravitacional, certo? Então, admitindo a conservação da energia, certo? Então, está aqui admitindo a conservação da energia. Isso aqui é importante, certo? Quando o professor corrige uma prova em que as pessoas têm a preocupação de explicar o que estão fazendo, então ele valoriza, porque mostra domínio da situação. Não é assim, fórmulas que caem do céu. É uma explicação, tá certo? Uma explicação. Tenta convencer alguém de alguma coisa. Você não vai poder pular etapas. Você vai ter que seguir um raciocínio. Claro que tem uma medida para isso, né? Você não vai explicar todos os detalhes, certo? Mas certas hipóteses, certas afirmações têm que ser colocadas, né? Então aqui, eu vou admitir a conservação da energia. Então isso quer dizer o seguinte, que a energia mecânica, que é o somatório da cinética com a potencial, no caso gravitacional, vai ser constante. E por que isso? Porque a polia é ideal, né? Porque não tem nenhuma outra força que vai dissipar a energia aqui do problema. Lembra que a variação da energia mecânica nem sempre é zero. Ela é igual ao trabalho das forças internas não conservativas mais o trabalho das forças externas. Então, eu estou admitindo que isso é zero e isso é zero. Certo? Pelas características do problema. Tá? Então, vamos lá. Inicialmente estava tudo em repouso. Inicialmente estava tudo em repouso, significa que a energia cinética era zero. Só tinha energia potencial. Energia potencial depende da altura. Onde nós vamos colocar o nível de altura?
Ora, eu não sei, por exemplo, que altura é essa aqui. Então, é melhor a gente botar aqui o nível de altura como sendo aqui embaixo, assim, ó. Na verdade, a gente tem que lembrar que a energia potencial é até uma coisa que eu não falei lá na revisão, falei na aula. Eu vou lembrar aqui. Para um corpo extenso, um corpo que não é uma partícula, a energia potencial se calcula pelo centro de massa. A gente demonstrou isso, centro de massa. Então aqui está mostrando justamente a altura do centro de massa. Ó. Aqui vai ser a altura H igual a zero, para a gente, de referência. A escolha da altura de referência é completamente arbitrária, certo? Cada um pode botar onde quiser. O melhor é botar no nível mais baixo que o sistema vai atingir, como aqui, tá? Então, nessa, com essa escolha aqui, esse corpo aqui não tem energia, esse corpo de 2 kg não tem energia potencial no início. E tampouco energia cinética, porque está parado. Só o corpo de cima é que tem energia potencial. Então a energia cinética, desculpa, a energia mecânica inicial vai ser completamente potencial devido ao corpo de cima. Vai ser 3, que é mgh, 3 vezes 9,8 vezes h. Qual é a altura? É 1 metro vezes 1. Então vai ser 3 vezes 9,8. Né? Então isso vai ser 3 vezes 9, 27, 3 vezes 8, 3,0,8, 2,4, 29,4 joules, que é a unidade de energia. Essa é a energia inicial do sistema. Quando corta aqui a linha, esse bloco sobe, o outro desce, então eles ganham energia cinética e perdem potencial. Perdem potencial. E aí, ele quer saber o seguinte, qual é a rapidez dos objetos? Veja que a rapidez é a mesma, porque o tanto que um se desloca para baixo é o tanto que o outro se desloca para cima, porque o fio é inextensível, certo? O fio ideal, o fio que não estica. Então, esse aqui vai ter descido meio metro e esse aqui vai ter subido meio metro aqui, tá certo? Então a energia mecânica final que fala nessa configuração quando ele passa aqui no meio. Ele quer saber qual é a rapidez quando eles chegam aqui no meio. Ora, ele vai ter uma certa energia cinética e energia potencial. Então vou chamar aqui, vai ter um K final mais um U final. Então vamos calcular essas quantidades. Eu sei que a soma vai ser a energia mecânica inicial, que é 29,4. Vamos lá. A energia cinética final vai ser igual a meio de 3, que é a massa desse, lá de cima, vezes a velocidade ao quadrado, mais a energia cinética do outro, que é meio, de 2 vezes a mesma velocidade em módulo ao quadrado. As velocidades, a rigor, são diferentes, porque uma para cima e outra para baixo, mas como é um módulo ao quadrado, vai ser a mesma. Então isso aqui vai dar v ao quadrado mais 1,5 v ao quadrado vai ser 2,5 v ao quadrado. Ah, professor, eu não sei calcular isso aqui porque não sei o v. Sim, mas o v é o que ele quer. Então, beleza. Vamos lá. A energia potencial final vai ser o quê? Vai ser mgh somado, né, para os dois blocos. Então, para o primeiro, 3 vezes g vezes h. H agora vai ser meio metro mais 2 vezes g vezes o h, que é meio metro também, em relação à altura de base aqui. Então, isso vai ser 9,8 vezes 1,5, mais 9,8 vezes 1. Então, vai ser 2,5 vezes 9,8. Então, isso vai dar... Fazer a conta aí. 19,6 seria 2 vezes, 19,6 mais 4,9. Então, se fosse mais 5, seria 24,6. Então, vai dar 24,5 joules. Tá? Então, jogando aqui, igualando as energias, porque conserva, né? Então, é I é igual a F. Isso é o princípio da conservação da energia aqui, quer dizer, aplicado aqui ao problema, né? Que permite usar isso. Então, nós teremos que 29,4 vai ser igual a 24,5 mais a energia cinética, que é 2,5 v ao quadrado. Então, daqui a gente tem que... álgebra agora, né? 4,9 vai ser igual a 2,5 v ao quadrado. Então, v ao quadrado vai ser igual, que maravilha aqui, ó.
4,9 sobre 2,5. A coincidência é animal aqui. Se eu multiplicar por 10 assim embaixo, fica 49 sobre 25. Então, se v ao quadrado é igual a 7 ao quadrado sobre 5 ao quadrado, é porque o v vai ser igual a 7 quintos. Para dividir por 5, a gente multiplica por 2 e divide por 10. Então, vai dar 1,4 metros por segundo, é a rapidez deles. Certo? Que é a resposta aqui. Beleza. Vamos fazer mais essa aqui. Uma pedra, duas pedras são atiradas simultaneamente. Espera aí, a tecnologia está me atrapalhando. Duas pedras são atiradas simultaneamente com a mesma rapidez inicial do teto de um edifício. Então, tem um edifício. Uma é atirada a um ângulo de 30 graus acima da horizontal. Então, a horizontal está aqui, 30 graus, é atirada aqui assim. A outra é atirada horizontalmente, atirada aqui assim, ó. Certo? Espera aí, ficou ruim. Porque ficou parecendo a altura diferente. Atirada horizontalmente aqui. Com a mesma rapidez. Foi atirada com a mesma rapidez, mas com ângulos diferentes. Tá? Então, a velocidade inicial em módulo era a mesma. Tanto lançando assim, quanto lançando assim. Assim, horizontalmente. Certo? Então, perguntas. Quer dizer, qual das afirmações é verdadeira? Bom, eu vou começar por outra ordem, tá? Então, as pedras atingem o solo ao mesmo tempo e com a mesma rapidez? As pedras atingem o solo em tempos diferentes, com valores diferentes de rapidez? As pedras atingem o solo ao mesmo tempo, com valores diferentes de rapidez? As pedras atingem o solo em tempos diferentes, com a mesma rapidez? Então, os itens aqui estão comparando o tempo de chegada e a rapidez de chegada. Ora, a gente sabe, desprezando o ar, certo? Então, para desprezar a resistência do ar, a gente sabe que vai valer a conservação da energia. Então, lá em cima, vamos botar aqui o H igual a zero aqui no solo. Então, lá em cima, ele tem energia só potencial, que é mgh nos dois casos. E lá embaixo, ele só tem energia cinética, que vai ser meio de mv2. Ora, se a energia inicial é igual à final, então por que meio de mv2 tem que ser igual a mgh, independente de qual foi o ângulo que ele jogou? Então, essa velocidade aqui vai depender só da altura e não de como você jogou. A rapidez não depende de que ângulo você joga. Se você joga para cima com aquela rapidez, se você joga para baixo com aquela rapidez, se você joga horizontalmente, qualquer ângulo aqui vai chegar no solo com a mesma rapidez pela conservação da energia aqui. Naturalmente que o tempo vai ser diferente. Se você joga ele para cima, ele vai lá em cima e volta. Se você joga ele para baixo aqui, ele vai direto para baixo, vai chegar mais rápido. Então a resposta certa é essa aqui. As pedras atingem o solo em tempos diferentes, mas com a mesma rapidez. Interessante isso, né? A cinemática do movimento, todos vão ser movimentos parabólicos ali. Ou então linha reta, que é um caso de a parábola. A parábola é assim, né? Se você vai jogando ela mais inclinada, mais para cima assim, ela vai ficando cada vez mais parecida com a linha reta. Você pode pensar a linha reta indo e voltando assim como um caso particular de parábola. Então é sempre um movimento parabólico, esse movimento sob a ação exclusiva da gravidade. Então, para cada direção inicial da velocidade, você vai ter então uma trajetória diferente, mas com o compromisso de que chega no solo todas com a mesma rapidez, certo? Porque a rapidez vai ter a ver com a energia cinética, e a energia cinética tem que ser igual à energia potencial inicial, que era igual para todo mundo. Isso é uma conclusão forte, né, que a gente obtém sem resolver caso a caso a cinemática de cada lançamento desse, certo? Então, mostra aí o poder dessa abordagem via energia, certo? Vou parar por aqui e sigo já já.